Vocês já pensaram em ter uma casa eficiente para os estudos, para os concursos, para que o ambiente da sua casa te proporcione mais horas de estudo e melhor horas de estudo? Então, fica comigo até o final que eu vou explicar para vocês como eu fazia isso na minha casa. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia, e eu fiz uma live há um tempo atrás e o pessoal, a gente acabou tocando nesse assunto de como que eu fazia para deixar minha casa eficiente para os estudos. E aí o pessoal pediu para eu fazer esse vídeo, então por isso eu estou fazendo ele aqui. E a estratégia, ela foi pensada, né? Ela saiu de uma forma um pouco simples. Eu via que a minha capacidade de postergar, né, de procrastinar, como é uma palavra muito na moda ultimamente no mundo dos concursos, ela era infinitamente superior à minha capacidade de focar e estudar. E eu tinha que dar um jeito nisso, de alguma forma eu tinha que resolver esse problema. É óbvio que era mais simples para mim naquele momento, porque eu morava sozinho, então eu podia dimensionar a minha casa, colocar objetos em determinados lugares como eu queria. Mas isso dá para fazer dentro de um espaço relativamente pequeno, principalmente quando você se limita a esse espaço, como é o caso, por exemplo, de um quarto. Se você mora com seus pais, se você mora com outras pessoas, precisa de um espacinho. Se você criar um espacinho para você dos estudos ali, isso já ajuda, porque aquele é o seu ninho de conhecimento, é o lugar onde você vai se sentir mais à vontade para estudar. Inclusive você deixar ele bem confortável para que seja um local onde você fique durante muitas horas ao longo do dia, é muito importante. Mas especificamente sobre a minha casa, como que eu fazia, eu me mudei para uma cidade satélite quando eu realmente resolvi, agora é a hora de pegar para capar. Eu já tinha terminado a escola da magistratura, tinha criado vários resumos com os meus colegas de escola da magistratura, resumos extremamente densos para estudos, né? Inclusive vários colegas da minha turma especificamente da escola da magistratura estudaram com esses resumos e passaram para juiz, para promotor, eu para defensor público, para procurador federal, enfim, para vários cargos de membros aí. E eu achei interessante porque esses resumos também me ajudaram, mas eles, na minha casa, eles eram espalhados em todos os lugares onde eu podia sentar. Era isso que eu fazia. Eu colocava um material em todo lugar que eu podia sentar, eu tinha algum tipo de material. Até mesmo no vaso, tá, gente? Na frente do vaso tinha lá uns livros ou doutrina, PDFs, enfim, eu tinha sempre alguma coisa para estudar ali pronto. Chegou um momento, óbvio, que com a tecnologia, e eu já falei para vocês como usar a tecnologia de forma eficiente para estudos dos concursos, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada nesse vídeo, que eu acabei trocando esse monte de papel que estava espalhado pela casa inteira por um tablet. Então esse tablet me acompanhava. Em qualquer lugar que eu poderia sentar, esse tablet estava comigo, mas isso já tinha virado um hábito quando eu tinha os materiais espalhados pelo meu espaço de convivência ali. Então, a minha rotina básica era o seguinte: eu acordava cedo, eu já até falei isso em outras lives aqui, eu acordava cedo quer dizer 6h30, 6h30 e 7 horas da manhã, eu acordava, saía para dar uma corrida, para dar pelo menos fazer um exercício ali, voltava, comia um café da manhã rápido ali, um ovinho mexido, alguma coisa e tal, e qualquer lugar da minha casa onde sentasse, eu ia ser obrigado a estudar porque ia ter um material ali, ia ter alguma coisa. Inclusive na sala. E outro detalhe, gente, eu cheguei num extremo de tentar me moldar a estudar, que eu tirei os cabos da TV, o cabo de eletricidade e tudo mais, eu tirei da TV e enrolei e guardei num lugar super difícil, num maleiro, em cima do armário, meio que escondido, e a TV tava lá só para bonito, porque ela nem mesmo eu ligava a TV. Eu não tinha assinatura de canais de televisão, então eu só tinha internet. Na época também não era muito fácil você ter acesso a vídeos, filmes e tudo mais, então eu realmente, o computador, ele servia para eu olhar os informativos de jurisprudência. Também na época o Dizer Direito não era algo que era muito grande, inclusive ele começou a existir na época que eu estava estudando para concurso, óbvio que eu usei o Dizer Direito para estudar também, que é um site muito legal, muito bacana, e parabéns aí pro Márcio que toca ele. Então, para jurisprudência, eu acabei usando num determinado momento o Dizer Direito, mas eu sempre gostei de ler informativo, até hoje eu leio os informativos porque isso se tornou um hábito meu. Então, o computador era para eu ler os informativos,
O resto da casa eram os materiais impressos que eu tinha, então no sofá, sempre em cima do braço do sofá, tinha o material, na rede da sacada tinha o material, na cabeceira da minha cama, né, na mesa de cabeceira, tinha um material também para eu ler ali. E normalmente o que eu fazia? Eu moldava a casa por materiais mais densos. Então no escritório, junto com o computador, eu tinha materiais bem densos, bem difíceis, de matérias que eu tinha grande dificuldade, porque ali era um lugar de alta concentração. Eu sentava ali, eu me concentrava e estudava as matérias mais difíceis. E nesses outros lugares onde eu tendia ao descanso, onde eu tendia à distração, eu tinha materiais mais simples. Eu acho que essa foi a grande jogada para eu sempre estar estudando, sempre estar me motivando a continuar me preparando para os concursos. Porque nesses locais onde eu normalmente acabava, postergando mais os estudos ou procrastinando mais os estudos, eu tinha materiais mais leves. Matérias que eu gostava mais, ou matérias que eu já tinha conhecimento, eram resumos que eu tinha ali, sinopses, não era especificamente a doutrina. Toda a doutrina pesada, livros de consulta, coisas difíceis estavam no meu escritório, que era o lugar onde eu realmente tinha um alto rendimento, onde eu sentava ali e eu estava condicionado a estudar coisas densas, e no resto era tudo coisa mais tranquila. Então, o que eu fazia? Logo depois de fazer essa rotina de correr, tomar um cafezinho da manhã e já começava a estudar, na parte da manhã, normalmente, eu estava no escritório, onde era o lugar mais denso, onde eu tinha mais energia para estar e onde eu tinha mais capacidade de estudar as matérias mais difíceis. Por quê? Estava com mais energia, estava começando o dia e, óbvio, o local era propício para aquele tipo de matéria. Depois, meio-dia, eu ia para o trabalho, eu morava na frente do fórum, dessa circunscrição que eu me mudei para trabalhar, eu já era técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e aí eu ia caminhando, era questão de 5 minutos, eu estava no meu trabalho, óbvio, trabalhava, tudo bem, 7 horas da noite era o horário em que eu terminava o meu expediente, então eu ia do meio-dia às 7 horas da noite, e aí eu voltava, 5 minutinhos, já estava em casa de novo. Tomava um banho e voltava a estudar imediatamente, comia alguma coisinha ali, só para já me preparar para os finalmente do dia, e começava a estudar. E aí que entra o ponto. Eu estudava deitado numa rede, lendo ali meus materiais menos densos, porque já estava mais cansado, com pouca energia, já tinha trabalhado, ou seja, lá na época eu era assessor, de gabinete, eu auxiliava a juíza que eu trabalhava a fazer decisões, sentenças, então eu já trabalhava com direito, eu discutia muito, eu tinha um grande colega ali que dividia a sala comigo, Tiagão também, um grande abraço para você, que me ajudou muito também a estudar cada vez mais e mais denso os materiais. A gente trocava resumos entre nós, o que eu tinha feito, o que ele tinha feito, a gente conversava bastante sobre concurso e debatia muito os casos ali que a gente tinha para sentenciar, para fazer as minutas, as decisões para levar para a nossa juíza ali que trabalhava com a gente. Então isso era muito legal, porque eu acabei criando também um ambiente de trabalho onde eu estudava para os concursos, porque eu estava especificamente na área de direito ali. Tinha um colega que tinha a mesma vibe, a gente conversava sobre as mesmas coisas, era legal, e também uma chefe que me incentivava a estudar e tudo mais. Ela é professora também, um grande abraço para ela, Geilza. Trabalhava com ela, trabalhei algum tempo lá, quase 2 anos com ela, e foi muito legal, foi uma experiência onde eu cresci bastante estudando, porque também tinha oportunidade, ela dava oportunidade de pegar os casos mais difíceis, de preparar minutas, ela corrigia, ela dava o retorno pra gente. Então vejam que o ambiente de trabalho propício se tornou um local também de estudo para mim, além de toda essa rotina que eu criei. Então a casa era um ambiente propício, meu local de trabalho era um ambiente propício, as matérias que eram estudadas eram em momentos propícios para cada um dos níveis, inclusive, gente, eu fazia isso também no trabalho. Eu acho que a professora Geilza, a juíza lá que trabalhava comigo, se ela estiver vendo esse vídeo, talvez ela vai dar algumas risadas, mas as sentenças mais difíceis eu fazia na segunda e na terça, porque era o início da semana, era quando eu tinha mais energia, era quando eu me sentia mais capaz. Muitas vezes eu tinha estudado loucamente durante o final de semana e tinha visto alguma matéria específica sobre aquele processo, sobre aquele tipo de sentença, então eu estava mais apto a fazer as sentenças mais difíceis. Quarta, quinta e sexta era mais despachos, decisões, era o grande volume que eu preparava para ela, porque eu já estava mais cansado, com toda a rotina de estudo,
Então, isso ia me deixando mais exaurido e menos capaz intelectualmente de entregar um grande trabalho, como é o caso de uma sentença. A sentença, né, é a grande cereja do bolo de um processo. Você precisa analisar o processo por inteiro e tal, então é bem mais complexo você fazer uma sentença do que uma decisão ou um despacho só para dar andamento no processo. Então era essa a minha rotina aí, como vocês podem ver. E no final de semana, como eu estava em casa, eu também dividia no primeira parte do dia as coisas mais difíceis, no sábado. À tarde eu fazia questões, ficava fazendo várias questões durante a tarde. E óbvio, o domingo eu tinha que cuidar da casa, né, gente? Porque daí já tinha uma pilha de louça lá na pia, tinha que dar uma limpada na casa, limpar o chão, varrer, cuidar das roupas, lavar as roupas, passar roupa. Então eu tinha que dar jeito, porque também, né, não tinha capacidade de ter uma pessoa fazendo isso pra mim, eu não tinha condição financeira para fazer isso. Tudo que eu ganhava, eu gastava para viajar, para concurso, para ter um livro bom, para correr atrás do que eu estava me propondo ali, do que eu estava investindo. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse tipo de distribuição da casa, se vocês acham que isso é possível ser aplicado para vocês e como vocês aplicariam, ou se vocês já estão aplicando isso. Me falem que eu vou adorar saber o que vocês pensam sobre isso também. Beleza? Então, um grande abraço e bora assombrar o examinador.